O que o Russell está dizendo, então, é que dentre os itens da nossa acquaintance precisam estar pelo menos alguns universais. Quer dizer, seria impossível existir o conhecimento, em particular o conhecimento do mundo exterior, se nós não conhecêssemos pelo menos alguns universais. Por que isto é assim? Vai ficar mais claro daqui a pouquinho, quando entrarmos na questão do conhecimento por descrição. Tá? Porque o conhecimento por descrição, como vocês vão ver daqui a 5 minutos, ele basicamente envolve universais. Quer dizer, nós pegamos universais e construímos o que o Russell chama de uma descrição, e essa descrição é o que vai alcançar ou vai nos dar um acesso indireto, tá? A objetos que não são dados imediatamente à nossa mente, não são os objetos da acquaintance. Tá? Mas vamos ver alguns exemplos que ele está dando aqui, que é interessante comentar um pouquinho. Olha só, né, na página 58 da sua edição em português, da tradução, tá? O Russell está dizendo o seguinte: além do nosso conhecimento direto, por acquaintance, das coisas particulares que existem, quer dizer, tudo o que nós mencionamos antes são conhecimentos particulares, né? Sense data, itens da memória, itens da introspecção são particulares. Né? Também temos um conhecimento direto do que denominaremos de universais, ou seja, ideias gerais. Tá? Isso é uma outra designação clássica, que um universal é uma ideia geral. Aqui, sentado, está uma ideia particular de um ser humano. Tá? Mas, além disso, nós temos um contato direto com o universal humanidade, ou ser humano, o universal ser humano, que seria uma ideia geral, por oposição a essa ideia particular que está sentada aqui. Tá? Ideias gerais tais como brancura, quer dizer, em inglês whiteness, né? Que é uma propriedade que alguns objetos têm e outros não. Tá? A nuvem tem, a espuma da cerveja tem, tá? O centro da bandeira do Japão não tem, o uniforme do Palmeiras, pelo menos o uniforme standard do Palmeiras, não tem, né? Porque é verde. Tá? Então, alguns objetos têm esse universal, têm essa propriedade, outros não. Olha o outro exemplo, diversidade. Diversidade não é uma coisa que faça sentido você perguntar de um indivíduo. Tá? Eu tenho diversidade? Não faz muito sentido a pergunta. Tá? A pergunta faz sentido você perguntar de diversidade, ou seja, diferença, quando você está pensando em dois indivíduos. Tá? Se esses dois objetos aqui têm diversidade, se um é diferente do outro. Tá? Então, diversidade já é um primeiro exemplo de uma relação binária, tá certo? Que ele está dando aqui. Nós precisamos dar acquaintance com alguma coisa desse tipo, por exemplo, a relação binária da diversidade. O oposto da diversidade, tá? É uma outra relação binária, que é o quê? Identidade. Tá? A identidade, não faz sentido você perguntar se eu tenho identidade, exceto no sentido cultural, antropológico, né? A minha identidade é ser brasileiro, festeiro, etc., alegre, blá blá blá, mas isso é um sentido não lógico da identidade. Né? Quando eu pergunto, a pergunta filosófica ou lógica a respeito da identidade é se este objeto é idêntico a este objeto. Tá? Então, a pergunta da identidade no sentido lógico a meu respeito é a qual indivíduo eu sou idêntico. Tá? Idêntico. E só existe um único indivíduo ao qual eu sou idêntico no sentido lógico, que é a mim mesmo. Tá? Por mais que um outro indivíduo seja parecido comigo, pode se fantasiar de mim, pode me imitar, pode ter os meus hábitos, não sei o que, é um outro indivíduo no sentido lógico. Não é um indivíduo que é idêntico a esse indivíduo que está sentado aqui gesticulando. Tá? Então, a identidade é uma outra relação binária, só que nós consideramos ela só é verdadeira se você falar do mesmo objeto duas vezes. Tá? Mas é uma relação binária. E ela é falsa sempre que você pegar dois objetos diferentes. Se você pegar dois objetos diferentes, a identidade é falsa desses objetos. O que é verdadeiro desses objetos é a diversidade. Sempre que você pegar dois objetos diferentes, então existe a relação de diversidade entre eles. Tá? Que é diferente, por exemplo, a identidade, por exemplo, é diferente da relação de semelhança. Tá?
Um objeto pode ser semelhante a vários outros, ou um particular pode ser semelhante a vários outros particulares, tá? Eu, por exemplo, sou semelhante ao meu pai, sou semelhante ao meu irmão, sou semelhante a meus primos, etc. Não sou semelhante a uma pessoa oriental, por exemplo, tá? Mas a relação de semelhança já é uma outra relação, não é a relação de identidade, tá? Então, voltando aqui, diversidade, então, é uma relação binária. Fraternidade, né? O exemplo que ele está dando aqui, fraternidade, em inglês é brotherhood. Brotherhood, que é... Fraternidade para nós tem um sentido mais de moral, né? A fraternidade significa um sentimento que nós temos. Em inglês, brotherhood é mais claramente ligado ao parentesco genético, né? A ser irmão de, tá certo? Então, ser irmão de também é uma relação binária que se aplica a pares de particulares, tá? Não faz sentido apontar para o indivíduo e perguntar, ele é irmão de? E deixar a pergunta assim. A pergunta nem sentido faz, tá? Faz sentido perguntar se ele tem irmão, quer dizer, se existe um indivíduo com o qual ele tem a relação de fraternidade, a relação de irmandade, né? Se existe um indivíduo, tá? Mas se você precisa apontar para dois indivíduos e perguntar se daqueles dois vale a relação de irmandade, tá? Então, se você pegar Maradona e Neymar, por exemplo, a relação de irmandade entre os dois não vale ou é falsa, tá? Se você pegar Joe Biden e Barack Obama, tanto quanto nós saibamos, a relação de irmandade também é falsa dos dois, tá certo? E assim por diante, tá certo? Agora, se você pegar dois irmãos, tá certo? Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, a relação de irmandade vale dos dois, tá certo? Então, é um outro exemplo de relação binária, tá certo? O que ele está dizendo, ele não está dizendo com quais relações nós temos que ter acquaintance, ele está dizendo que, pelo menos, algumas relações, alguns universais e algumas relações nós temos que ter acquaintance, tá? E uma coisa muito interessante que está sendo dita aqui também é o seguinte: toda sentença completa, veja bem, toda sentença completa deve conter pelo menos uma palavra que represente um universal. Quer dizer, qualquer sentença tem que incluir alguma palavra que represente um universal, tá? Se você tem uma sentença, se você tem apenas termos para particulares, por exemplo, João e Maria são indivíduos particulares, e nada representando um universal, então você não tem uma sentença completa, tá? Toda sentença completa deve conter pelo menos uma palavra que represente um universal, visto que todos os verbos têm um significado que é universal. Vocês já pararam para pensar em duas coisas? Primeiro, que não existe verdade ou falsidade sem que nós estejamos falando de uma sentença, tá? Se eu digo simplesmente Pedro e pergunto verdadeiro ou falso, não tem resposta à pergunta, tá? Não é nem verdadeiro nem falso Pedro, tá? Se eu digo Pedro, Maria e pergunto verdadeiro ou falso, não faz sentido, tá? Para ser verdadeiro ou falso, tem que ser uma sentença completa do português ou de qualquer outra língua, tá? Para ser verdadeiro ou falso, nós temos que falar de sentenças. Primeira coisa. Segunda coisa, pensem se existe em português ou em qualquer outra língua uma sentença que não tenha um verbo, tá? Tente produzir uma sentença que não tenha um verbo e você vai ver que você não consegue. Porque, para ser sentença, tem que ter pelo menos um verbo, tem que ter pelo menos uma indicação verbal, tá? É claro que em muitas situações o verbo está implícito, tá certo? Por exemplo, você diz, quem chegou? Eu respondo, Paulo, tá? Está implícito que eu estou afirmando que o Paulo chegou. Então, o verbo chegou está implícito na minha resposta, tá? Mas se não tivesse nenhum verbo implícito e eu disser simplesmente Paulo, tá? Não é sentença, tá? Não é sentença, portanto não é verdadeiro nem falso. Então, toda sentença tem que ter pelo menos um verbo.
E uma coisa muito interessante que ele está dizendo é que todos os verbos representam ou têm como significado uma entidade universal. Então, o verbo andar, por exemplo, Paulo anda, tá certo? O verbo andar representa ou significa uma propriedade, que é a propriedade que tem as coisas que andam. Tá? As coisas que andam têm aquela propriedade, as coisas que não andam não têm aquela propriedade. Tá? Então, quando eu digo Paulo anda, eu estou afirmando aquela propriedade do Paulo. Quando eu digo Paulo não anda, eu estou afirmando que ele não tem aquela propriedade, ou seja, eu estou negando aquela propriedade. Tá? Quando eu digo fulano janta, tá? Eu estou afirmando que fulano tem uma propriedade, que é a propriedade que todas as pessoas, todo mundo que janta tem. Tá? Quando eu digo fulano não janta, eu estou afirmando que ele não tem aquela propriedade. Tá? E quando o verbo está no passado, eu estou dizendo que ele tem uma certa propriedade de algum ponto no passado ter algo em particular. Né? Por exemplo, fulano jantou, então ele tem a propriedade de ter jantado em algum ponto do passado. Ou então, uma outra maneira de dizer a mesma coisa eu estou separando num campo as coisas que têm a propriedade de ter jantado em algum momento no passado versus aquelas que não têm a propriedade de ter jantado. Tá? Então, todo verbo, os verbos, tá? Eles indicam uma propriedade das coisas, tá certo? Um universal que se aplica às coisas. Pense nisso, o significado dos verbos. Tá? Normalmente a gente aprende na escola que verbo significa ação, tá? Mas não precisa ser uma ação. Tá? Ou então, os verbos indicam uma relação entre um sujeito e um objeto. Né? Por exemplo, Pedro ama Maria, tá certo? Você pode olhar para isso de duas maneiras. Você pode olhar para isso como sendo atribuindo a Pedro a propriedade ou universal de amar Maria, ou você pode olhar para isso como atribuindo ao par Pedro e Maria, dizendo que deles vale a relação de amor. Tá? Quando você diz Pedro ama Maria, mas Maria não ama Pedro, certo? Você está dizendo que do par Pedro, Maria, tomado nessa ordem, vale a relação de x ama y. E o par Maria-Pedro, agora tomado nessa outra ordem, ou seja, na ordem inversa, não vale a relação. A relação é verdadeira do par Pedro-Maria, nesta ordem, mas não é verdadeira do par Maria-Pedro, nesta ordem. Tá? Então, todo verbo indica uma propriedade, seja uma propriedade de indivíduos tomados isoladamente, ou seja uma propriedade unária, seja uma propriedade binária, tá? Seja uma relação binária, tá certo? E os predicados, quer dizer, o predicado que é aquela... O que é um predicado? O predicado é aquela porção da sentença, pega uma sentença completa. Pedro saiu de casa, foi à feira e encontrou o João tomando uma cerveja, tá? Tira o sujeito Pedro, tá? O que sobra? O predicado foi à feira, etc., encontrou o João lendo, o João tomando uma cerveja. Você pode olhar para o predicado como indicando também uma grande propriedade. A propriedade pode ser complexa, né? O predicado está indicando uma propriedade complexa, que é a propriedade de ter saído de casa, ter ido à feira e ter encontrado o João tomando cerveja. Tá? De qualquer maneira, seja o verbo, ou seja, o predicado sempre envolve o verbo também, seja o verbo sozinho, seja o predicado composto usando o verbo, né? Essas duas expressões indicam ou significam um universal. Pode ser um universal unário, quer dizer, se aplica a um único indivíduo, pode ser um universal binário, ou pode ser um universal mais, digamos assim, mais amplo, pode ser um universal ternário, um universal que se aplique a 3 indivíduos. Né? Por exemplo, João é casado com Maria, mas ama Cláudia, né? Um triângulo amoroso. Tá? Isso aí pode ser entendido como uma relação ternária entre 3 indivíduos, né? Entre o indivíduo João, entre o indivíduo Maria e o indivíduo Cláudia, por exemplo, né? Que é verdadeiro desses 3 indivíduos, se for verdade, tá? E se você trocar a ordem desses 3, pode deixar de ser verdadeiro, né? Não é verdade que Maria é casada com João, mas ama Cláudia, por exemplo.
Tá? Então, você pode ter universais relações ternárias, relações quaternárias, relações quinquenárias e assim por diante.